Glória a Deus. Todos encontraram? Jeremias capítulo 7. O nosso Deus, Ele é tão bom que Ele nos mostra o caminho. Glória a Deus. Deus, Ele não deixa o seu povo aqui na terra sem saber o que fazer. Deus, Ele está sempre orientando. Deus, Ele está sempre nos ensinando a fazer aquilo que Ele deseja para trazer sobre nós a salvação. Glória a Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 1, ele diz assim, a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que na Bíblia, Deus, Ele pode falar com 3 tipos de pessoas. Existe palavra na Bíblia que o Senhor, Ele está se dirigindo ao povo de Israel, a Jerusalém. Existe palavra que o Senhor, Ele está se dirigindo aos gentios. Mas tem palavra que o Senhor está dirigindo para aqueles que são igreja, para aqueles que adoram, para aqueles que servem a Ele, para aqueles que desejam fazer dele o seu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Essa palavra Deus pediu para que Jeremias falasse para o seu povo, para aqueles que estavam entrando pelas portas para adorardes ao Senhor. Glória a Deus. E no versículo 3 ele diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, existe muitos senhores, sim ou não? Mas somente um é o Senhor dos exércitos. Pode até ter um Senhor que tenha um exército, mas o nosso Deus, além dele ser Senhor dos senhores, Ele ainda é Senhor de quem? Dos exércitos. Ou seja, Deus, Ele não tem só um exército. Deus, Ele tem muitos exércitos de anjos. Glória a Deus. Então Ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos. É assim que Ele está se identificando. O Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Glória a Deus. Então aquele povo queria que Deus fosse o seu Deus. Aquele povo queria ser ovelha do pasto do bom pastor. E Deus falou com aquele povo: olha, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, disse: melhorai os vossos caminhos. Glória a Deus. Isso é uma coisa que nós temos que fazer a cada dia. Isso é uma coisa que nós temos que procurar a fazer até a volta do Senhor Jesus. Nós temos que procurar o quê? Melhorar a nossa comunhão com Deus, melhorar as nossas obras, melhorar a nossa busca, o servir para com Deus. Ele disse: melhorai os vossos caminhos. Olha o que Deus estava pedindo dele: melhorai as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Glória a Deus. Então aquele povo queria que Deus fosse o Deus deles. Eles queriam ser povo de Deus, e isso era possível. Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 23. Deus vai falar para aquele povo o que eles tinham que fazer para que Deus fosse com eles. Amém? Toda pessoa quer que Deus seja com você. Quer ou não quer? Eu quero que Deus seja comigo. Você também quer que Deus ele seja contigo. E o Senhor, Ele vai mostrar o caminho. Foi o que Deus falou há milhares e milhares de anos atrás. O que Deus falou há milhares de anos atrás, Ele fala nos dias de hoje. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra,
Mas o Senhor diz: a minha palavra não vai passar. Glória a Deus. A Bíblia nunca vai ficar fora de época. A palavra de Deus sempre vai se cumprir e vai ser realidade nos dias atuais. Glória a Deus. No versículo 23, ele diz assim, mas isto eu lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Olha aí, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês possam ir bem. Como que Deus queria que aquele povo andasse nos seus caminhos? Deus queria que aquele povo andasse bem. Essa é a vontade de Deus. Deus, Ele quer que você vá bem. Deus, Ele quer que eu vá bem. Deus, Ele quer que o seu povo vá o quê? Vá bem. Amém, pessoal? Mas Ele diz, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Olha só. O Senhor Jesus, quando Ele estava sobre a terra, o Senhor Jesus falou assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço, e eu dou a elas a vida eterna. Glória a Deus. Então é isso que o Senhor Jesus, Ele deseja de nós, que nós venhamos melhorar os nossos caminhos, melhorar as nossas obras, dar ouvidos à voz dele, e ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. E se nós andarmos no caminho que ele nos manda, então nós vamos bem. Amém, pessoal? As coisas aqui na terra eram para estar indo bem. Por quê? Porque Deus, Ele sempre deixou a sua palavra, sempre deixou os seus servos. Deus, Ele sempre usou pessoas para proclamar a sua palavra. Olha Jeremias, Deus falou para ele: Jeremias, vai lá e põe-te à porta da casa do Senhor. Era Deus dizendo: Jeremias, avisa para o meu povo, avisa para o meu povo que eles têm que andar no meu caminho, porque se eles andarem no meu caminho, eles vão bem. Mas se eles se desviarem do meu caminho, se eles não melhorarem as suas obras, se eles não melhorarem os seus caminhos, então não tem como eu ser o Deus deles. Eles têm que melhorar as suas obras, eles têm que melhorar os seus caminhos, eles precisam andar no caminho que eu ordenei a eles. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus, Ele veio falando com o seu povo, mostrando o caminho para que aquele povo possa ir bem. A Bíblia diz, em outra passagem, a Bíblia diz assim, não sedes conformados com este mundo. Glória a Deus. Onde é que nós estamos? Nós estamos no mundo, sim ou não? Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: você está no mundo, mas não se conforme com as coisas dessa terra. Não se conforme com os bens materiais que estão sobre essa terra. Busque o reino dos céus. Ele fala em outra passagem: se vós já ressuscitaste com Cristo Jesus, então buscai as coisas que são lá do alto. Glória a Deus. Juntai tesouros aonde? Lá do alto. Porque as coisas aqui da terra, a traça e a ferrugem vai corroer. O ladrão, ele vai minar, ele vai roubar. Mas tudo que você constrói, tudo que você herda no mundo espiritual, não tem como ninguém tirar de você. Está guardado, está protegido, para que no grande dia você possa herdar a coroa da vida eterna, a coroa da salvação. Glória a Deus. Por isso que lá no livro de Apocalipse, João, ele vai dizer: cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Por quê? Porque essa coroa é a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Então nós não podemos nos conformar com as coisas aqui terrenas. Por que que existem os maus caminhos e as más obras? É só por causa das coisas terrenas. É ou não é? Por causa das coisas terrenas, o ser humano ele é capaz de fazer de tudo. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de
de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa do dinheiro, a pessoa é capaz de fazer tudo. É ou não é? Mas nós não podemos nos conformar com esse mundo, com as coisas aqui da terra. A gente está vivendo aqui, mas nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui de passagem. E eu creio que enquanto nós estivermos aqui na terra, o nosso Deus, Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o nosso Deus, Ele não vai nos desamparar. Ele vai nos abençoar. Ele vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Mas Ele diz, não se conforme com isso não. Não se conforme com as coisas do mundo não. Busque o que vem do alto. Busque o reino dos céus. Glória a Deus. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Qual era o nosso entendimento antes? Que a gente nascia, crescia, morria aqui na terra e acabou. A gente não pensava na vida eterna. A gente não pensava na salvação. A gente não pensava em passar a eternidade com Deus. A gente não pensava em nada disso. Então nós estávamos presos, agarrados às coisas desse mundo. Mas agora o nosso entendimento foi renovado pela palavra. É ou não é? Tem pessoas que falam que quando a pessoa se converte, parece que fizeram uma lavagem cerebral. É ou não é? Porque a pessoa começa a ter a mente renovada. A pessoa começa a tirar os olhos das coisas terrenas e começa a colocar a sua visão lá no alto. A pessoa vive aqui no mundo, a pessoa vive aqui na terra, mas a pessoa busca o dom gratuito de Deus, que é a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Jesus, Ele sempre diz, e Ele falou a verdade: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e não se preocupe com as demais coisas. Porque se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus Ele vai te dar sabedoria. Deus Ele vai abrir os caminhos. Deus Ele vai fazer você viver bem. Deus Ele vai criar chances. Deus Ele vai criar oportunidades para que você viva bem aqui nessa terra. Glória a Deus. Mas o nosso entendimento, ele precisa ser renovado pela palavra. Dia após dia nós temos que ter o nosso entendimento renovado pela palavra. Porque existe uma guerra pela nossa mente. E ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é tudo isso. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E é essa que nós devemos buscar para a nossa vida. Como é que nós vamos buscar isso para a nossa vida? Renovando o nosso entendimento, melhorando as nossas obras, melhorando a nossa comunhão com Deus. Amém, pessoal? Porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele governa o mundo físico. O que governa essa terra é o mundo espiritual. Glória a Deus. Então ele diz: renovai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que possamos experimentar. O nosso entendimento tem que ser renovado. Glória a Deus. E eu creio que esse entendimento que nós temos, ele está sendo renovado a cada dia. A cada dia Deus ele está renovando nosso entendimento, dizendo: olha, meu filho, me busque em primeiro lugar. Glória a Deus. Olha para o alto, olha para mim, olha para os montes, que é de onde virá o teu socorro. Glória a Deus. Então, Jeremias, capítulo 7, versículo 24, ele diz assim, mas não ouviram e nem inclinaram os seus ouvidos. Mas por que eles não ouviram? O que Deus queria para eles era algo ruim ou era algo bom? Deus queria o bem deles. E por que eles não ouviram? Não ouviram e nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos.
Olha aí, quando eles começaram a andar nos seus próprios conselhos, era como se eles falassem assim para Deus: o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Andar nos seus próprios caminhos. Você já imaginou? Então o Senhor estava aconselhando eles a dar ouvidos à sua voz, para que Deus fosse o Deus deles, para que eles fossem o povo de Deus, para que eles pudessem ver. O Senhor estava aconselhando eles. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer bem aqui, ó. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. Isso quer dizer o quê? Que quando você confia em Deus, você deve ter paz. Quando você confia em Deus, você pode ficar tranquilo. Isso é confiar em Deus de todo o coração. Porque se você confia em Deus e você fica ansioso, você fica com medo, você fica achando que Deus não vai fazer, ainda não foi de todo o coração. Mas ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento. Glória a Deus. Então nós acabamos de ler que o nosso entendimento tem que ser renovado. Mas pelo quê? Pela palavra de Deus. É esse o entendimento que traz a vontade de Deus para nós. É o entendimento do que Deus quer fazer. Então ele diz, ó: não confie no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o ser humano, o entendimento do ser humano é falho. A pessoa pode entender uma coisa, mas na verdade ela é outra. Era ou não era? Então o entendimento do ser humano, ele erra, ele é falho. Mas o entendimento que Deus dá é o entendimento correto. É o entendimento que a gente precisa. A Bíblia diz: tem caminhos que para o homem é caminho bom, mas no final é caminho de morte. Há caminhos que para o homem é excelente, mas no final é caminho de morte. Então ele diz: ó, não confie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará o teu caminho. Glória a Deus. É a gente reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da orientação, que nós precisamos da sabedoria e precisamos do conselho de Deus. Amém? Por que Davi, ele foi um rei bem-aventurado? Porque ele consultava a Deus, ele se aconselhava com o próprio Deus. Teve um dia que Davi ele foi para a guerra e ele não deixou os soldados guardando a cidade dele. Ele foi para a guerra. Quando ele voltou, a cidade dele estava toda destruída, queimada, as crianças e as mulheres levadas cativas. A Bíblia diz que ele chorou, mas depois ele pegou a estola sacerdotal, colocou nos seus ombros e ele foi e pediu conselho para Deus. Ele disse: Senhor, olha o que fizeram com a minha cidade, e o que é que eu faço, Senhor? Eu fico aqui e deixo para lá, ou eu vou atrás, persigo eles e recupero tudo? Veja que ele não seguiu o seu próprio caminho, porque qual é a primeira reação que ele poderia ter? Era correr atrás dos inimigos. Mas primeiro ele foi se aconselhar com Deus, primeiro ele foi orar a Deus. E o Senhor diz: olha, Davi, persegue os inimigos, porque você vai alcançá-los e você vai recuperar tudo que eles levaram da sua cidade. A Bíblia diz que Davi subiu no cavalo e foi atrás dos inimigos. Mas Deus disse que era para ele ir. Se Deus tivesse falado: olha, Davi, fica aí, não vai atrás não, deixa para lá, ele tinha ficado. Glória a Deus. É o conselho de Deus. Então diz aqui, ó: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Glória a Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos.
Mas ele diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então a sabedoria do homem, ela não é o melhor caminho. O melhor caminho é a sabedoria que vem de Deus. Amém? Porque Deus, ele já enxerga o futuro. Deus, ele já enxerga o que vem pela frente. Glória a Deus. Então ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, voltando para Jeremias, a Bíblia diz que o povo não ouviu e nem inclinaram seus ouvidos, mas eles andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado. Eles andaram para onde? Para trás e não para diante. Olha só, pessoal. Deus queria que eles andassem para onde? Que eles fossem bem. Glória a Deus. Deus quer que o seu povo venha marchar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, de longe eles avistaram o Mar Vermelho. Eles pararam e reclamaram. Moisés foi orar a Deus. Moisés foi receber o conselho de Deus. E Deus falou assim: olha, Moisés, fala para o povo que marche. Fale para o povo e em frente. Senhor, mas lá na frente não dá para passar. Lá na frente tem um grande mar e nem todo mundo sabe nadar. Tinha pessoas ali que eram o quê? Crianças, tinha mulheres. Nem todo mundo sabe nadar. O Senhor diz: marche, vai em frente. Quando chegar lá, já é outra história. Quando você chegar lá na frente do mar, aí eu já vou te dizer outros conselhos. Glória a Deus. E Moisés pegou o povo: olha, Deus diz que a gente tem que marchar. Você é louco, Moisés? Olha o tamanho do mar na nossa frente. Como é que nós vamos passar? Não sei. O Senhor disse que era para ir. Quando eles chegaram lá, o Senhor disse: Moisés, agora, olha o que você tem na mão. Você tem na mão aí o quê? É um cajado. Estende esse cajado sobre as águas. Ele estendeu e o mar foi se abrindo. E o povo de Israel foi passando em terra seca. Glória a Deus. Então Deus, ele quer fazer isso. Deus, ele quer dirigir os nossos passos. Porque toda vez que você se deparar diante do obstáculo, diante da barreira, diante da muralha, o Senhor, ele quer abrir esse caminho. Glória a Deus. Então ele diz aqui, eles andaram nos seus próprios conselhos. Tem aqui o Salmo 1. O Salmo 1, ele é muito conhecido, diz assim, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, isso daqui são conselhos para aqueles que querem ser bem-aventurados. É o conselho de Deus para a nossa vida. É o conselho de Deus para aqueles que querem ser felizes aqui na terra. Antes, eles têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Glória a Deus. Então Deus queria o que, pessoal? O bem ou o mal daquele povo? Deus queria o bem. Deus queria que aquele povo marchasse. Deus queria que aquele povo fosse adiante. Mas infelizmente a Bíblia diz, eles andaram para trás e não para diante. E a gente não pode fazer isso. A Bíblia diz que vai acontecer a época da apostasia. A época da apostasia, antes da volta de Cristo. Pessoas que um dia serviram a Deus irão andar nos seus próprios caminhos, retrocedendo o chamado da salvação, retrocedendo o chamado da vida eterna. Isso é andar para trás. Glória a Deus. Quando nós colocamos a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Glória a Deus. Isso não é só para quem faz a obra, é para todo cristão. O cristão, ele aceitou a Cristo,
O cristão, ele se batizou nas águas, ele não pode mais olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele vai andar para trás. Amém? Então nós temos que olhar para frente e para o alto, até a volta de Cristo. Glória a Deus. Você vai herdar o dom celestial, o dom gratuito de Deus, que é a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Então fique em pé em nome de Jesus.